Bernardino, com a palavra. Muito bom. Bom, graças e paz, irmãos. O Rabino acho que desistiu de gravar, viu? Ele já está chutando lá. Ele não está enxergando, eu quero. Não, está funcionando. Cadê? Nós estávamos juntos na escola bíblica sabatina, menos a Noeli, o Francis e as duas irmãs. Ela estava também, só que não presencialmente, então vocês também. Eu estava lá embaixo. Eu estava dando aula para os pequenos, verdade. O pequeno. Que fantástico isso. Aliás, parabéns à igreja por, mesmo tendo só um infantil, ter a escolinha própria deles. Eu acho fantástico isso. Porque é mais cômodo nas igrejas. Só tem uma criança, deixa lá com os adultos. Eu já vi, estou falando do que eu já vi. Então, nisso só posso cumprimentar os irmãos. Chegou a irmã. Graças a Deus. Bom. E tu também, eu não tinha te visto, Gorete. Cadê o Euclides? Está aí. Muito bem. Euclides, hoje de manhã falamos na tua profissão. Falamos sobre o princípio da hierarquia no exército. Tá bom? A essencialidade do princípio da hierarquia. Bom, irmãos, eu não sei vocês, eu estava com saudade da jornada teológica. Fazia um bom tempo que a gente não tinha, né? E Deus nos permitiu termos hoje, e eu vou ser... Obrigado, Nelly. Eu vou confessar aos irmãos. A gente sabe como começa. Eu estou aqui abrindo o coração. Eu sei como começa uma jornada teológica. Eu nunca sei como termina. De verdade. Mas eu sou grato a Deus por termos a jornada teológica. E eu quero informar os irmãos que essa igreja é pioneira nisso, jornada teológica. E tem uma igreja em Curitiba querendo copiar vocês. A Igreja Batista do Sétimo Dia, aqui no Boqueirão, está querendo copiar vocês para também instituir lá a jornada teológica uma vez. Obrigado, Meio. Uma vez por mês. Bom, ele disse que a gente sabia como começa, não sabe como termina, e é bom que seja assim. É muito ruim uma jornada teológica. Deixa eu contar uma coisa. Os pregadores vão entender muito bem o que eu vou falar agora. No meu tempo de faculdade de teologia, eu tive um colega, infelizmente ele faleceu agora na Covid. Ele era um pouquinho mais velho que eu, acho que uns 2 anos mais velho que eu, o Aldrovando. O Aldrovando era um grande pregador. Ele era um evangelista inato. Ele arrebatava multidões, o estilo dele de pregar. Só que, eu estou falando dos anos 70, indo para os anos 80. Só que ele planejava tudo que ele ia fazer numa pregação. Ele escrevia. E aí, circulou na faculdade de teologia uma piadinha, que eu não sei se é verdade, sobre ele. Até hoje, ele já morreu, agora não dá para me responder se é verdade ou não. Que os sermões do Aldrovando, eu tenho aqui algumas anotações aqui num papel, que os sermões do Aldrovando tinha parte por parte do que ele ia fazer. E daí tinha o item, vamos supor, item 7, hora de chorar. Fazer todo mundo chorar, contar uma história bem sensacional, bem... Gente, irmãos queridos, vocês estão rindo, e eu repito, pode ser que isso fosse uma piadinha sobre o Aldrovando, mas que tem pregadores que planejam isso, tem pregadores que fazem a música aumentar muito, diminuir bem, para mexer no emocional como ele quer da pessoa, tem.
e tem auditório que se deixa levar. Hoje, no almoço, por acaso, numa conversa, a Rose contou de uma profissional lá que foi tentar uma reunião de grupos e conseguiu fazer todo mundo chorar e depois ela não soube fechar. Ela não esperava tamanho resultado. Só que esses pregadores, vocês me desculpem, eu acho que isso é charlatanismo. Eu acho que o pregador, eu não estou dizendo que não se deva anotar o que se pretende abordar, eu não estou dizendo que não se deva fazer isso. Claro que transmite até alguma segurança para nós, então tem um lado positivo. Mas se a pregação não for resultado da ação do Espírito Santo na vida do pregador para as ovelhas do bom pastor, que é Jesus, é perda de tempo. Eu tenho falado nas aulas do seminário teológico e já falei aqui, e eu tenho falado lá, e essa semana a Aline me lembrou, eu assisti um filme que eu lembrei de uma coisa que tu fala sempre. Eu disse, o que eu falo sempre? Ela disse, para ser um bom pregador, um pregador persuasivo, não precisa ser pastor. Atores da Globo põem o Daniel e eu no bolso, disparado. Dá o texto para o Antônio Fagundes, quando Tarcísio Meira era vivo, dá para o Tarcísio Meira, dá para Paulo Otran era vivo, enfim, estou falando de alguns, eles fariam melhor do que a gente faz, concorda comigo? Basta ser bom ator. Só que a pregação não é só discurso, ela precisa estar ungida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, e é isso que faz toda a diferença. Então a Aline contou isso para dizer que ela assistiu um filme de um pastor batista no Rio de Janeiro. Eu nem sabia, eu li a notícia, mas não sabia, se tornou um filme. Um pastor batista norte-americano, estava acho com uns 18, 20 anos no Rio, e a esposa dele estava fazendo caminhada. Como é que é o nome do filme? Como Dan Stubach. Dan Stubach é o pastor. Dela, a Aline falou, ele é fantástico, ele é um grande ator, ele é sensacional. Mas ele foi apenas técnico, ele não transmitiu o milagre que aconteceu. A mulher foi atacada, ela perdeu parte dos miolos, do cérebro, e, enfim. Eu estou falando como se eu tivesse visto o filme, eu não assisti. Eu estou contando o que me contaram. Mas para reforçar, irmãos, toda a nossa ação no terreno espiritual tem que ser regida pelo Espírito Santo. Senão vai ser apenas uma apresentação técnica. Pega um data show, pega qualquer bom comunicador faz e está feito. Não é esse o nosso propósito. Bom, dois textos bíblicos de abertura. Um é o de Mateus 16, 18, que vocês conhecem muito bem. Ele vem logo após a célebre declaração de Pedro, o apóstolo, quando Jesus faz a enquete. Aliás, isso fez parte do sermão da ordenação da pastora Merielle. Eu fiz uma rápida menção a esse texto. 16, 18. Quando teria, eu fiz a pergunta assim, quando teria acontecido o chamado de Pedro para o ministério? E daí mencionei, teria sido na pesca maravilhosa, há quem acha que sim, teria sido depois Jesus ressurreto, foram pescar, Simão Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Teria sido em Atos 10, lá com Cornélio, teria sido no Pentecostes, ninguém sabe quando foi exatamente, mas aqui em Mateus 16, 18, é a famosa declaração. Jesus faz a enquete, escuta, quem é que estão falando que eu sou?
E aí eles disseram, uns dizem que tu é o profeta tal, outros dizem que tu é isso, tu é aquilo. Daí Jesus está legal, isso é o que dizem. Mas vocês, quem vocês dizem eu sou? E aí Pedro faz uma declaração fantástica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz uma declaração para Pedro logo após isso. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto está dizendo que Jesus se propôs edificar uma igreja, construir uma igreja, criar uma igreja, fazer uma igreja. Eu queria pensar com os irmãos o seguinte, convidá-los a pensar comigo, na verdade. Jesus é o criador da igreja. A igreja cristã começa com Jesus. E antes? Eu estou fazendo essa pergunta não é sem propósito. Pelo seguinte, irmãos, tomar o café quando estiver gelado não adianta, né? Se eu não estiver na Angola, e estou com café gelado também. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: nós temos aqui um dos nossos irmãos, que é o nosso rabino, que ele cultiva o estudo das tradições hebraicas, tanto o estudo da Bíblia hebraica quanto das tradições hebraicas. Aliás, hoje na sua casa eu me deparei com um jornal lá, como é que é o nome? Tribuna Judaica, e aí mostrando 77 anos da volta a Jerusalém e os feitos deles, judeus, no Brasil e fora dele. Bom, mas eu estou dizendo que, excetuando-se o nosso pastor Daniel Rabino, acho que a maioria de nós é tentado. Quando eu digo nós, eu estou falando dos cristãos de todas as épocas. Acho que a maioria da cristandade é tentada a ver Israel como sendo a igreja. O Israel literal. E é esquisito o que eu vou falar agora. Inegavelmente, Deus chamou Israel para ser o seu povo. E a relação de Deus com a nação de Israel e de Israel com Deus é a relação de uma igreja. Mas não é chamado de igreja. Não tem essa palavra. No vocabulário hebraico do Antigo Testamento não tem a palavra igreja. É uma palavra grega. É uma palavra do Novo Testamento. É uma palavra de Cristo para cá. Quer dizer, existia a palavra grega eclesia antes de Cristo? Claro que existia. Mas não com a conotação que ela tem para nós hoje. A eclesia era uma assembleia dos cidadãos de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade, para discutir os problemas comuns a todos daquele lugar. Então teria a eclesia da Áurea, a eclesia do Boqueirão, a eclesia do Bacaxeri, e aquela comunidade se reúne para discutir. Estou falando da ideia original da palavra eclesia. Tá? Então, etimologicamente, eclesias, na verdade, são duas palavras. Eclesia, chamados para fora. Então, as eclesias dos gregos, as pessoas eram chamadas para fora da sua casa e se reuniam num lugar público, normalmente numa praça, numa ágora, que os gregos chamavam a praça, lugar aberto de ágora. Eles se reuniam ali e ali havia a assembleia, os debates. O cristianismo importou essa expressão do idioma grego comum, do cotidiano das pessoas, para associar a reunião dos salvos de Cristo.
E aí vem Jesus e emprega, em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Mateus falando o que Jesus, repetindo o que Jesus, verberando o que Jesus falou. Paulo, o apóstolo, fala demais da igreja. Ele usa muito essa expressão igreja. Em hebraico é kinesia. Kinesia, olha só. Igreja. Muito bem. Então vamos lá. Paulo usa e explora bastante. Eu acho que um dos textos mais clássicos de Paulo, um dos textos mais clássicos é o de Hebreus. Como é que eu vou afirmar que é de Paulo? Eu não posso afirmar, é uma convicção minha, mas eu não posso. Mas um dos textos mais clássicos é o texto de Hebreus 10, 25. Não abandonando a eclesia, como é costume de alguns, não abandonando a sua congregação, tá? Então, mas em Romanos tem, em Efésios então, pela igreja o Senhor decidiu revelar a sua multiforme sabedoria, está escrito lá aos Efésios. Bom, pergunta, irmãos, para a gente refletir. Primeira não é uma pergunta, foi uma afirmação. Fique claro que a igreja, como igreja, o conceito de igreja que nós temos é um conceito cristão. O que isso significa? Se eu digo que é um conceito cristão, que ela tem o seu start, o seu ponto de partida em quem? Em Jesus o Messias. Claro, em Cristo Jesus. É isso aí, é isso mesmo. Não estou com isso dizendo que as assembleias sagradas na antiga aliança, que as assembleias do povo de Deus não eram assembleias sagradas, eram revestidas de solenidade, de santidade, de espiritualidade, mas não tinha o nome igreja que nós temos agora, tá? Então esse é o ponto. É só para fazer esse divisor de águas. Fala. Sinagoga, chama, o sentido etimológico da palavra sinagoga é reunidos juntos. Ótimo, viu? Reunidos juntos. Quer dizer, no frigir dos ovos dá quase a mesma coisa. A ideia é mantida. Quando você vai numa sinagoga, eu já fui várias vezes, duas, três vezes. Você vai numa sinagoga, você está ali participando do culto, falando de Deus, né? Então é Jesus. Você vê ali, você vê a gente da igreja evangélica, da igreja cristã. Com outras palavras, com outro modo, mas é igual. O cântico é igual, recita-se o versículo bíblico, fala-se, né, bastante o terrível, né, mas é um ponto. Ótimo. Essa fala que o Rabino, eu não sei se todos prestaram atenção, ela vai ser muito útil. Daqui a pouquinho eu vou falar algo que isso que ele acabou de falar encaixa perfeitamente. Mas vamos lá. Então, a ideia nossa nessa tarde, nessa jornada, irmãos, é trocar ideias sobre o desenvolvimento da igreja cristã de Cristo até a reforma luterana. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá, mas nós vamos tentar. E se a gente não conseguir chegar, na próxima jornada vamos tentar retomar, tá bom? E outra coisa, nós vamos passar 1500 anos de história da igreja cristã, 1500 anos, 1480 anos, 1500 anos, em 2, 3 horas, é impossível, tá? Realmente é impossível. Nós vamos tentar pensar alguns pontos mais relevantes e os irmãos questionem, para tornar mais interessante a nossa reflexão. Então vamos lá. Há alguma dúvida de que a igreja cristã tem o seu start,
o seu ponto de partida em Cristo? Precisa alguma explicação sobre isso? Ou está suficiente? Está suficientemente claro que a igreja cristã é de Cristo para cá. Acho que dispensa comentário, né? É de Cristo para cá. Aliás, eu já falei isso uma vez, e eu não entendo nada de literatura nem de língua portuguesa, mas é só intuitivo. Eu acho que os irmãos de fala hispânica falam melhor, descrevem melhor quem é seguidor de Cristo. Porque na língua portuguesa, quem é seguidor de Cristo é cristão. Cristão é um Cristo grandão? É um cristão? Os irmãos de fala hispânica dizem é cristiano. Cristiano. Eles estão mais certos. É um cristiano, é um seguidor do Cristo. E tanto os irmãos hispânicos estão certos que a palavra não é cristãonismo, é cristianismo, pegando do cristiano dos hispânicos. Não sei se eu estou sendo claro nisso aí, se eu estou procurando pelo em ovo, sei lá, mas é só uma reflexão. E está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que a uma certa altura do desenvolvimento da igreja cristã, não foram os seguidores de Cristo, foram os inimigos da cruz que apelidaram eles de cristianos, de cristãos. Eles foram pela primeira vez, está escrito lá em Atos, pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia, obrigado. Não vai dar tempo hoje, mas quando nós formos falar dos pais da igreja, e especificamente, olha a coincidência, no almoço na casa do Rabino, chegou mais tarde o França, a Meire e o Benjamin, não, o Benjamin foi conosco, né? A França o França e a Meire, e ela estava com um livro sobre um pai da igreja. Quem? Inácio, da onde? De Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Nós vamos falar sobre Inácio. O outro é de Icona, não? Então assim, os muitos pais da igreja. Mas vamos por parte, vamos passo a passo aqui. Então em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Tá? Como nós somos brasileiros, eu vou falar cristão contestando. Eu acho que é cristiano, mas tudo bem, vamos lá. Continuando. A igreja fundada por Jesus, então a igreja cristã, como é que era a igreja fundada por Jesus? Os irmãos já pararam para pensar como é que seriam as reuniões de adoração? Jesus sendo o dirigente daquela reunião? Escutem, quantos aqui, eu não assisti tudo, eu só comecei e parei, tenho que criar vergonha na cara e voltar a assistir. Assistiram The Chosen? Alguns assistiram. Vocês sabem que com o The Chosen eu aprendi a falar com a minha pequena de 8 anos aprendi uma maneira diferente de falar sobre Jesus para ela. Eu digo para ela que Jesus era professor e ele tinha alunos. Ela estuda no Colégio Batista, ela adora os professores lá e tal, e tem os coleguinhas. Papai, Jesus era professor como a fulana lá? Eu disse, professor como ela. E os alunos como eu? Sim, alunos como tu. Só que eles não eram crianças, eles eram adultos. E ela achou o máximo isso, que Jesus era professor e que tinha alunos. E o The Chosen apresenta isso. Ele como professor, ele era o mestre e tal. Bom, vamos voltar. Então Jesus é o fundador da igreja cristã. A pergunta que eu fazia é, como é que Jesus dirigia a adoração? Eu não lembro de ter lido nada. Como é que Jesus dirigiu um culto de adoração a Deus? Realmente eu não lembro de ter lido nada nesse sentido. Na Bíblia não tem. O que tem na Bíblia, o texto que todo sabatista gosta, e eu, como sabatista, não vou deixar de usar,
é Lucas 4,16. Indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e começou a ler o livro do profeta Isaías. E ele leu o trecho: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar libertação aos cativos, anunciar o ano, e aí diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Tá? Numa reunião pública que eu lembre Jesus usando a escritura, é esse aqui. Daí a igreja aqui está estudando todos os sábados o Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte. Então, quantas lições Jesus passou ali, mas não está escrito que ele abriu a escritura e começou a ler tal texto. Não, ele está comentando. Ele comenta a lei são os 5 primeiros livros de Moisés. Ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não isso, eu porém vos digo. É lá pelas tantas, ouviste que foi dito. Então ele está parafraseando as escrituras e trazendo uma interpretação mais apurada para aquele ensino lá. Muito bem, vamos pular Jesus. Houve o ministério de Jesus que todos nós, graças a Deus, conhecemos bem, as maravilhas que Jesus realizou, os milagres operados, diferentes milagres, tanto em descendentes de Adão, quanto na própria natureza, como a tempestade no mar, não é? Que se acalmou, os porcos lá, o endemoniado de Gadara, e os porcos, os demônios entrando nos porcos, se precipitando, penhasco abaixo, caindo lá, enfim. Os milagres nós os conhecemos a perseguição, prisão, julgamento, julgamento porco, foi feito de Jesus. Eu nunca usei essa expressão pela primeira vez que estou usando. Mas ele foi um julgamento pela lei, infringindo a lei vigente era a lei romana, infringindo as leis do devido processo. Sentenciado, finalmente, executado, sepultado, ressurgiu, graças a Deus, ressurgiu, e a igreja continuou. Mas só que 40 dias depois da ressurreição, ele voltou para o céu. E aqui entra agora o nosso ponto. A igreja de Cristo passou a ser dirigida por quem, na opinião dos irmãos? Eu sei que os irmãos sabem, é que agora começa a dar sono, então é para interagir. A igreja de Cristo começou a ser dirigida por quem? Jesus foi para o céu. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias, foi. Quem passou a dar a direção na igreja? Estou falando de seres humanos. Os apóstolos, sim, né? Então, vou usar a linguagem que eu uso para a minha pequena, os alunos de Jesus, né? Os alunos de Jesus passaram a dar continuidade na igreja. Os alunos de Jesus viram que eles não eram suficientes, que era preciso ter um corpo de ajudadores. Eles não tinham dúvida de que a igreja era dirigida pelo Senhor. Eles não tinham dúvida da presença e do poder do Espírito Santo. Mas eles enxergavam que eles estavam num mundo real, com necessidades reais, que precisava de pessoas para ajudarem em diferentes áreas. E é por isso que essa igreja agora eu vou chocar vocês. Essa igreja sentiu a necessidade de se institucionalizar. Não com o conceito de instituição que a gente tem hoje, de CNPJ, registro em cartório, não nesse conceito, mas na ideia básica de instituição, de ter um corpo dirigente, tá? Pessoas
que tomam decisão. Nesse corpo dirigente, alguém que possa secretariar a reunião. Acho que a nossa secretária aqui é a Noeli, né? Ou não é mais? Não é mais? Eu achava que era a Noeli a secretária. Desculpe. Desculpa, estou por fora aí. E a Amanda, as duas. Tá bom. Então, tem secretária. Tem tesoureiro a igreja? Ah, eu confundi, Noeli. Tu é a tesoureira. Mas ela é a titular. Olha lá, está escondendo o rosto. Mas por que eu estou falando isso? Isso é muito simples de falar, mas é gostoso a gente pegar essa realidade nossa aqui, ó, puxar o fio e voltar para a igreja apostólica. Eles sentiram essa necessidade. E eram homens cheios do Espírito Santo. Eles sentiram necessidades de eleger diáconos, de escolher diáconos, para atender nos serviços aos santos, aqueles que tivessem alguma necessidade que aquela comunidade poderia suprir. Mas os apóstolos se dedicariam à proclamação da palavra, eles não misturariam. E a necessidade ali era subsistência, né? Era comida. O Rabino lembrou. Quando eu falei em necessidades, ele falou: a necessidade era subsistência, era comida. Poderia ser agasalho, roupa, poderia ser teto, moradia, né? Fala que ia falar muitas viúvas. Não, viúvas, né, que estavam sendo, houve uma segregação, né, estavam atendendo as viúvas judias e estavam esquecendo as gregas. As gregas. E daí, olha, gente, isso que o Rabino está lembrando aqui é uma igreja novinha, cujo pastor não é nem o Rabino, nem a Merielle, nem eu. É o Tiago? Pastor é um apóstolo. Tiago. E tinha esses problemas que ele está levantando aqui, ó, foi mencionado, do livro de Atos dos Apóstolos. Lá no nascedouro da igreja. Bom. Em Jerusalém. Jerusalém. Fala. Daria para a gente pensar que o ponto de início mesmo da igreja, porque para você ter diretoria, institucionalizar, tem que ter gente, perseguidor. Não daria para a gente pensar que a igreja começa exatamente na primeira pregação de Paulo, ali com a conversão de Pedro. Quando tem a pregação dele ali, que quase 3.000 homens se convertem na primeira, e depois que o total vai dar quase 5.000 homens, né? Acho. Porque se você pensar em igrejas, tem que ter seguidores nisso tudo, e aí começam os seguidores. Não adianta ter liderança sem ter. Acho que sim. A minha, eu estabeleci para mim, tá? Vou falar como é que, para funcionar na minha mente. Para mim, o início da igreja cristã, com a ideia de instituição, um corpo dirigente, no caso os apóstolos e tal, para mim, o ponto de partida é o Pentecostes. Atos 2. Tá bom? Então, sim, há aquela pregação, e aí começou a expansão da igreja. Mas o ponto quando eu digo ponto de partida, a pergunta é: os apóstolos, os alunos de Jesus, eles não eram convertidos antes do Pentecostes? A minha convicção que sim, que eram convertidos. Mas eram convertidos ainda com medo, ainda, e antes da gente julgá-los do seu medo, eu estou tentando me pôr no lugar deles, que é assim: se aquele que fez a tempestade cessar com uma ordem, aquele que libertou o endemoniado, aquele que curou a mulher que há 12 anos tinha aquele fluxo de sangue que não cessava nunca, aquele que ressuscitou Lázaro, foi derrotado pelos opositores. O que eles não vão fazer conosco? Entenderam?
Quer dizer, se Jesus, com todo esse poder na cabeça deles, Jesus foi vencido, Jesus foi derrotado num primeiro momento, por ter sido preso, julgado, condenado e morto, foi para a cruz, sepultado, enfim. Se fizeram isso com ele, o que não vão fazer conosco? Então eu entendo, irmãos, que era um medo justificável dos apóstolos, de testemunhar, de pregar, de trabalhar pela expansão, pelo desenvolvimento da igreja fundada por Cristo. Daí veio o Pentecostes. Aliás, deixa eu fazer uma informação aqui que acho que é relevante. Vocês já perceberam que os evangelhos nós temos os 4 evangelhos. Já perceberam que os evangelhos fazem a narrativa da vida de Cristo e dá mais ou menos como terminado, fecha, cada um. Mateus vai e termina, Marcos vai e termina, João vai e termina. Vocês já perceberam que Lucas não termina? Há uma corrente teológica que entende que Atos é a continuação de Lucas, que João tinha que vir antes de Lucas, e daí vir Lucas e logo em seguida Atos. Porque os 2 livros são escritos por Lucas, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. E o único que se preocupou em apresentar o desenvolvimento da igreja fundada por Cristo foi justamente Lucas, no seu Atos dos Apóstolos. Até porque começa ali com os discípulos, aí vão caindo, se fala mais dos discípulos, aí só Paulo. Exatamente. E tem uma coisa, já que me entregou, só para fechar esse raciocínio, tem uma coisa interessante que está no final do livro de Lucas. Jesus diz assim, para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está no final de Lucas. Aí a gente vai para o livro de Atos. Em Atos 2 está o Pentecostes e o revestimento do Espírito Santo, o cumprimento do que ele falou ali em Lucas 23, qualquer coisa. Desculpa, pode falar. Não, eu voltei aqui, eu acho que eu vou voltar atrás no meu raciocínio, o seguinte: se está descrito aqui em ordem cronológica, a escolha de Matias foi antes do Pentecostes. E já havia um grupo de 120 pessoas, inclusive com mulheres, que se reuniam no cenáculo. Então, voltando atrás no meu raciocínio de pensar que talvez o Pentecostes ali tenha sido o primeiro culto público, mas que já existia um grupo, então já existia uma igreja, no sentido de corpo de Cristo ali que se reunia, que talvez então desse para se pensar que a igreja começa nesse cenáculo, nesses 120 homens, homens e mulheres que estavam ali. E daí vem esse cumprimento da profecia, um culto público. Em Atos 2. Já teria formado uma igreja, tanto que isso pode citar certa, citar em ordem aqui, Matias já foi escolhido. Então a instituição já estava existindo antes do Atos 2. Ótimo, obrigado. Não, tá correto, está perfeito. E aí tem uma outra coisa: a igreja cristã que existia no quintal, na sua fronteira, na sua região. O Pentecostes fez a igreja cristã ir para 16 línguas diferentes. Então foi a expansão da igreja como sendo uma igreja para o mundo inteiro. E começou a se cumprir a palavra de Jesus de Mateus, no último capítulo de Mateus e o último versículo: e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, e então virá o fim. Então a igreja cristã não... Aqui está uma coisa magnífica, irmãos. Acho que vai ser a primeira vez que eu terei falado isso. A igreja cristã, ela supera disparado
a igreja, entre aspas, igreja, de Israel. Por quê? A igreja de Israel era de Israel. Um ou outro prosélito, sob condições, podia aderir a ela. A igreja cristã veio com uma proposta de alcançar o mundo, de fazer com que o mundo todo, que entendesse Jesus como Messias, fizesse parte da sua assembleia, da congregação dos santos. Naquele tempo tinha o ato dos gentios. Isso. E só podia ficar ali naquele lugar. Isso. Era uma permissão precária. Ela não era plena. Não tinha os mesmos direitos de um israelita. Para a inglês ver, né? Para inglês ver, o amigo falou. Na igreja cristã, todos têm. Aí está a nossa diferença, irmãos. Desculpa, tem outra diferença, mas aqui está a nossa diferença com a doutrina calvinista. A doutrina de Calvino, a obra de Jesus é para alguns, é só para os eleitos. A doutrina bíblica, apostólica e abraçada por nós, e melhor defendida por Jacobus Armínio, na verdade Armênios, a gente chama de Armínio, é que todos que aceitarem a oferta de perdão oferecida na cruz têm acesso à salvação. Se pudesse estabelecer semelhanças e diferenças entre a congregação em Israel e a igreja cristã, na minha opinião, com todo respeito e modéstia, acho que a igreja cristã supera disparadamente, por razões óbvias, porque todo aquele culto no antigo ritual do santuário era sombra, apontava para o Messias que viria, e agora o Messias veio, então está completo, está concretizado, está realizado. Então, nesse sentido, não poderia ser diferente. A igreja cristã tem que superar as assembleias israelitas. Eu espero não estar falando nenhuma heresia. Gostaria que os irmãos pensassem nisso, sobre a superioridade da graça, da obediência resultante da gratidão pela graça, e a obediência resultante de: se eu não fizer, eu vou morrer. Viu? Só uma parte. Vai lá. Isso aí é do França. Essa semana o pastor estava vendo, teve acho que é o prefeito de Jerusalém. Não sei se é prefeito ou é prefeita, conclamando o povo a guardar o sábado. Todas as igrejas em Jerusalém. Então, eu falei, caramba, né? Isso nunca partiu. Até porque o judeu não faz prosélito, não faz proselitismo, né? Até se você quiser ser judeu, vai lá e na primeira vez ele vai dizer não. Vai ser. A segunda vez ele vai dizer não de novo. Aí, mas você está interessado na terceira vez, eles vão propor um estudo. E daí vão te aceitar. Aí tem um livro que eu li, né? Bem-vindo ao judaísmo. Mas ter esse bem-vindo deles é bem difícil. É cheio de condições. É cheio de condições. E agora, essa líder lá, sei lá, proclamando o povo a guardar o sábado, agora, em pleno século XXI, né? Se eles nunca fizeram isso. Que coisa, né? Isso está mostrando alguma coisa para a gente. Né? Algo deve nos falar isso aí, mas vamos lá. Bom, Isso que você acabou de falar dessa superioridade, né, da igreja cristã. na verdade eu parafraseei o autor de Hebreus. Isso quer dizer, então, acho Que que é bom. o autor de Hebreus te dá essa condição de pensar exatamente isso, né, que isso que está falando é sombra, que é o próprio Cristo, né, e ele diz, né, que Jesus é superior a Moisés. Então, mas acho que dá para a gente resumir que sim, que essa igreja, quilômetros e quilômetros
Agora eu vou usar a expressão que a Mary gosta. Há a igreja na velha aliança e há a igreja na nova aliança. A igreja da nova aliança transcende em muito todos aqueles requisitinhos colocados na velha. É nesse sentido, tá? Então tá, mas vamos prosseguir. Está dando para concluir o raciocínio aqui, nós estamos em Atos 2, o início da igreja cristã. A gente não saiu de Atos 2 ainda. Então tá. Bom, falei de Atos 2. Em Atos 7, nós temos o apedrejamento de Estevão. Em Atos 8, a conversão de Saulo de Tarso. Agora, o apóstolo se torna o apóstolo Paulo. Em Atos 10, nós temos o ministério dado a Pedro, especificamente na casa de Cornélio. O sonho do lençol cheio de animais imundos e tal, mata e come, a reação de Pedro, a interpretação da visão. Finalmente ele vai para a casa de Cornélio, prega a palavra, prega Jesus, e há conversões na casa de Cornélio. Atos 10. A igreja, e aí começam logo em seguida as viagens missionárias. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Então Paulo está nelas, Barnabé, Silas, Lucas, a expansão da igreja cristã. Em que ano nós estamos? Eu pulei uma coisa que eu queria falar. Eu esqueci de falar de Atos 15. É fundamental falar de Atos 15. Falei em Atos 10, Cornélio. Em Atos 15, essa igreja estava crescendo tanto. E a Rose lembrou, numa pregação lá, 3.000 pessoas, noutra pregação, assim, num evento. E aumentando os que criam, e aumentando. Essa igreja expandiu, cresceu. Em Atos 15, a igreja que já era institucionalizada, administrativamente falando, ela sentiu necessidade de fechar um credo doutrinário, ter um código de doutrina. Nisso nós cremos, nisso nós não cremos, nisso nós cremos, nisso nós não cremos. Isso nós encontramos em Atos 15. Por quê? Porque havia judeus que aderiram ao cristianismo, viram como sendo algo muito bom a pregação da obra de Jesus. Ela era irrefutável, a obra de Jesus, estava bem recente, então não dava para negar. Mas a dificuldade era abrir mão da sua milenar herança judaica. E, gente, isso não é fácil. Como é difícil a gente consolidar uma linha de pensamento sobre qualquer assunto que seja. A gente consolida, aquilo fica forte. Como é difícil a gente cogitar de abrir a cabeça para ver, tá legal, eu sempre falei assim, eu sempre criei assim, mas não poderia ser daquele jeito que o Euclides falou, não poderia ser daquele jeito que a Ronilze falou, não poderia, sabe, nós somos refratários à ideia, à possibilidade de expandir a nossa vida, de rever as nossas convicções. Houve um filósofo francês que eu sei pouco sobre ele, mas sou um admirador, René Descartes. Ele é o pai da dúvida sistemática. Não é dúvida porque ele era incrédulo, ele duvidava e questionava para poder ter resposta persuasiva, convincente. O padre Zezinho, não sei se ainda vive o padre Zezinho.
O Padre Zezinho tem uma música, quando eu era bem jovem, eu aprendi essa música e o meu pai tinha um disco dele, aqueles. É isso, de vinil. E aí tem uma canção do Padre Zezinho que diz assim: um grande amigo meu que a sua fé perdeu. E aí ele vai contando, e vai contando desse amigo que deixou de ser católico. A sua fé, o Padre Zezinho é católico, a sua fé era católica. E aí o estribilho é: eu sei que da verdade não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Tá? Então, irmãos, a dúvida do René Descartes era a dúvida sistemática. Vou perguntar, não é porque eu sou o incrédulo, é porque eu quero uma resposta persuasiva, que eu nunca mais esqueça isso. Essa dúvida sistemática. Acho que nós deveríamos às vezes fazer isso conosco mesmo, cada um na sua intimidade. E eu encontro respaldo em Paulo nisso aí. O apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos: examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis em Cristo. Tá bom, eu estou em Cristo. Vamos fazer o teste? Não é ninguém me testar, é eu me testar. Como é que está essa minha relação com Cristo? Tá bom? Bom, então vamos lá. Em Atos 15, irmãos judeus que abraçaram a fé cristã começaram a criar problemas com irmãos não judeus, irmãos gentios. Goia. Hã? Goia. Goia, ó, viu? Em hebraico é Goia, o gentil. Quem não é judeu é Goia. É Goia. Então vamos lá. Esses irmãos é o que a gente chama, a história e a teologia chama de judaizantes. Eles abraçaram a fé em Cristo, mas eles entendiam que todos aqueles rigores estabelecidos por Moisés ainda estavam em plena vigência. E era então assim: eu participo da Santa Ceia, mas eu ainda mato o cordeirinho. Ué, mas o cordeiro não é a sombra do... A ceia não é a expressão do cordeiro que foi morto? A realidade, o outro era só sombra. Mas eles, numa contradição, incoerência enorme apego a uma tradição milenar, eles começaram a exigir isso. E isso começou a criar divisão dentro da nascente igreja cristã. De maneira que em Atos 15 os apóstolos sentiram a necessidade de convocar um concílio de lideranças espirituais das igrejas cristãs no mundo conhecido. O que era o mundo conhecido? Lá nas cercanias de Jerusalém, na Ásia. Eu lembro quando estava fazendo estudo aos romanos na igreja de São Paulo, precisei pesquisar e fiquei impressionado como uma das tribos lá seriam o que mais tarde se tornou a França. Até para esses, então Paulo pregou na França? Bom, na França exatamente não, mas para as tribos que deram origem à França, sim, Gálias. Tá? Então a igreja cristã se expandia e tinha esse grande problema doutrinário. Os apóstolos se reúnem e, bom, agora nós precisamos fechar um credo doutrinário, um credo apostólico. Depois em casa, leiam Atos 15, todo o capítulo, e vejam o desfecho, a conclusão que eles chegaram. Pareceu bem ao Espírito Santo, bem como aos demais apóstolos, não vos impor outros encargos que não isso. E o resto, perdão, era a igreja cristã. Atos 15, irmãos, isso aconteceu, eu perguntei em que ano nós estamos? Ano 49. Atos 15 é ano 49. Tá fácil, ó, é pertinho do ano 50. Tá? Atos 15. A igreja continuou depois de Atos 15, depois do ano 49. E aí nós temos a igreja indo
para Tessalônica, para Colossos, para Éfeso, para Antioquia. Não tem a epístola de Antioquia, mas tem o livro do Inácio, para Antioquia. A igreja indo para diferentes cidades do império ali. Eu quero chegar no ano 64. Nós estamos no ano 49, 50. Dali 15 anos, nós estamos no ano 64. No ano 64, quem é o imperador romano? Nero. O louco. E o Nero move uma feroz perseguição contra cristãos e judeus no império. Todos aqui já leram, já estudaram, já assistiram um filme de Roma sendo incendiada, e o Nero lá do alto assistindo, feliz da vida, Roma pegando fogo. Estava fazendo uma poesia sobre o fogo que ele colocou. Sobre o fogo, perdão, diz-se, ninguém prova isso, mas está consolidado que é isso, que quem incendiou Roma foi o Nero, tá? Não se prova, mas diz-se que quem incendiou Roma foi o Nero, e ele colocou a culpa nos cristãos e nos judeus. E aí começa uma feroz perseguição. Não vou falar dos judeus, certamente vai ter livros de história dos judeus que vai contar com detalhes, mas vamos falar agora o ponto que nos interessa: a igreja cristã. A igreja cristã passou a ser perseguida. Eu vou falar agora recapitulando o que já foi falado em outra ocasião, numa outra aula, mas se a minha memória não me trai. Paulo, estão lembrados que Paulo foi preso lá no final de Atos? Paulo é preso e havia um plano para assassinar Paulo. Aí um parente descobre e tal, conta para ele. Paulo, conhecedor das leis que regiam o império, da lei romana, Paulo disse: eu não quero ser julgado pelo tribunal aqui judeu, eu quero ser julgado, seria a Suprema Corte do mundo, era o tribunal de César, tá? Ele era considerado romano? Ele era romano, Paulo cidadão romano. Ele é filho de pai grego com cidadania romana. O pai, não foi Paulo que teve a cidadania romana, foi o pai dele. Como é que eu posso afirmar isso? Porque Paulo disse, o governador disse: nossa, eu consegui esse título por uma grande soma de dinheiro. Paulo disse: e eu tenho por nascimento. Então, ele ganhou do pai dele. Tá? Então vamos lá. Paulo tinha sido preso, e como cidadão romano ele tinha o direito de ser julgado pela principal corte de justiça do mundo, que era o tribunal de César, do mundo de então, né? Que era o tribunal de César. E aí Paulo vai preso, está preso, e ele é transportado com outros presos para Roma. Leiam com calma Atos 28, os irmãos verão o naufrágio que acontece. E na madrugada o barco se arrebenta, perde tudo, mas tinha 276 pessoas no navio, e o anjo do Senhor aparece para Paulo e disse para ele não perder a esperança, que ninguém deles se perderia. E o texto diz que as 276 pessoas que estavam no barco, que naufragou, só tinha tábuas na água, todos eles se salvaram. E aí, na ilha, eles chegaram numa ilha, Malta, né? E nessa ilha, eles foram juntar graveto para fazer fogo. Estou imaginando que está frio, lenha. E aí Paulo, quando pega o feixe de lenha dele, uma serpente fica pendurada no dedo dele. E aí os nativos teriam dito: esse cara deve ter sido um grande bandido,
porque foi salvo do naufrágio, agora não fugiu do castigo divino, ó, vai morrer com a serpente, ficar esperando ele cair tudo. Ele sacudiu a serpente fora e continuou, enfim, isso está em Atos 28. E Paulo foi finalmente preso em Roma. Como que era a prisão de Paulo em Roma? Prisão domiciliar. Ele não estava em nenhuma cela. Está escrito que ele alugou uma casa, que ele estava numa casa. Ele não podia sair da casa, mas ele podia receber pessoas da casa. Então ele pregava a Jesus na casa dele, em prisão domiciliar. Nesse ínterim, Nero assume o trono em Roma. Nero faz as pataquadas todas que ele fez, o incêndio de Roma e tudo mais, põe a culpa nos cristãos, e aí sai o julgamento de Paulo. E aí Paulo é condenado. Então vamos lá. A primeira prisão de Paulo era uma prisão de prevenção, não tinha uma sentença condenatória. Ele estava aguardando o julgamento quando ele apelou para César. Agora em Roma, prisão domiciliar, sai a sentença, agora não é mais prisão domiciliar. Agora ele é condenado. E condenado a quê? À morte. Paulo é condenado à morte. E aí sai da casa e vai para uma prisão chamada Mamertina. Vocês foram lá? Não. Quando estiveram na Itália, eu recomendo quem for, vocês que vivem viajando, ver França, Itália, procurar a rota de Paulo e a prisão, a rota da prisão de Paulo e a prisão Mamertina, é museu hoje lá, Mamertina, onde Paulo passou os últimos dias da vida dele. Essa prisão é uma gruta, um calabouço na rocha. Por dentro passava esgoto. Paulo estava acorrentado ali dentro, com pouca luz. De lá ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, quando ele já sabia, porque as cartas da prisão eram as cartas da prisão domiciliar. Ele manifestava a esperança de rever os irmãos. Quando ele escreveu aos Efésios, quando ele escreveu aos Filipenses, ele manifestou sempre a esperança de revê-los em breve. Segundo a Timóteo, ele não manifesta essa esperança. Por quê? Porque quando ele escreve, já saiu, teria saído a sentença condenatória. E aí é quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele fala da coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, contrastando com o juiz imperador Nero, o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Porque o juiz injusto de Roma condenou ele à morte sem ele ter praticado qualquer crime. Então essa expressão, o Senhor, justo juiz, é uma carga que se contrapõe à safadeza do julgamento em Roma. O julgamento condenatório dele. Nós estamos no ano 64. Nero incendia Roma. Paulo, 4 anos depois, a sentença é aplicada. Paulo é sacrificado no ano 68. 68. Tá? Bom, 68 para 100, quanto falta? 32. Né? 68 e tal. Por que eu estou pegando 100? Porque é um número redondo e facilita uma coisa. No ano 100 morreu o último dos alunos de Cristo. Dos alunos diretos. Isso. João. No ano 100. Morreu velhinho. Mas ele não morreu. Ele não esteve isento, ele não esteve imune de martírio. Tentaram martirizá-lo. Eu tenho lá em casa, eu trouxe alguns livros aqui, mas não trouxe esse. Um livro de história dos mártires da igreja cristã. E na história dos mártires, João teria sido
Isso não está na Bíblia, tá? Isso é literatura à parte. João teria sido jogado primeiro num vasilhame de água fervendo. Não aconteceu nada. Não satisfeitos, aqueceram óleo fervendo e ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Não lhe aconteceu nada. Repito, isso não está na Bíblia, isso é a tradição que conta. E então, agora isso está na Bíblia. Então João foi exilado para a ilha de Patmos. Quem ia para a ilha de Patmos ia para morrer. Como assim? Primeiro que está acorrentado lá. Mas lá estavam rapazes jovens, fortes, sarados, inimigos do império, gente que tentava se opor ao sistema no Império Romano. Então esses iam para lá. Então eles tinham que ficar acorrentados mesmo. Os guardas não dariam conta deles. Só que João era um velhinho e estava acorrentado, igual os rapazes fortões e tal, também lá. Quando eu disse que ele foi para Patmos para morrer, porque ou ele está acorrentado, ou ele morreria picado por uma serpente venenosa, que tinha muita lá, ou de época em época a maré subia e ele morreria afogado, ele está acorrentado. O fato é que nem serpente alguma picou João, não se tem história, e nem se tem história de maré ter subido e afogado João. Tanto é assim que ele voltou e foi tirado, ele voltou para Roma e agora morreu de velho, morreu velhinho. Por que eu estou pegando o ano 100? Irmãos, morreu o último dos alunos presenciais de Cristo, João. Como ficou a igreja? A igreja que Cristo fundou. Eu acho que esse é o ponto alto da nossa... Tudo isso que a gente falou até aqui é um pano de fundo para a gente se situar bem. E agora é pensar a igreja depois da morte do último apóstolo. Quem é que passou a dirigir essa igreja? Quais eram as posições desses homens? Eu estou falando homens, eu estou sendo muito machista, reconheço, mas tinha mulheres também. Não sei por qual razão, eu ia dizer infelizmente, mas eu não sei por qual razão, a tradição não fala de mães da igreja, fala de pais da igreja. Então eu vou acompanhar a tradição e falar de pais da igreja com a ressalva: houve algumas mulheres verdadeiras mães da igreja nesse período pós-apostólico, tá? E mãe da igreja não tem nada a ver com mãe de Deus, hein? Tá bom? Nossa Senhora Mãe de Deus. Nada a ver. Não é nossa, é deles? Não é nossa, é deles, é. Então vamos lá. Irmãos, todos nós aqui somos crentes evangélicos. Muito bem. Então tá. Deixa eu perguntar aqui de nós, quem como eu não nasceu numa igreja evangélica? Eu nasci católico. Quem como eu nasceu católico? Euclides, Goretti, Francis, Laca, o Nilce, tá, vocês, tá bom. Sabe por que eu estou perguntando? Porque essa pergunta que eu vou fazer agora talvez não seja tão problemática para vocês, mas é uma pergunta problemática para quem não nasceu católico. E por isso que eu fiz a pergunta, fiz a indagação e vou lançar o questionamento. O questionamento é o seguinte: pena que eu não trouxe, mas nele o desafio é para ti. Procure, não agora, entende? Procure o credo apostólico, o credo niceno. O credo apostólico e o credo niceno, esses dois estão bons. E discuta na igreja. Por quê? Porque o credo apostólico, irmãos, é muito bom.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É aí, os ex-católicos, estão falando certo? Certinho. Certinho. Tá. Peguem o credo apostólico e leiam. Ele está muito bom. Ele é muito bom. Nós evangélicos temos preconceito. Sabem por quê? Porque dentro do credo apostólico está escrito: creio em Deus Padre, na Santa Igreja Católica. Isso dá diarreia no crente. Isso, desculpa, eu inventei isso agora, mas é assim: o credo está certíssimo. Só está errado na Santa Igreja Católica. Não, aqui que está o ponto. E esse que é o ponto aqui que eu quero chegar. E eu acho que isso vai ser bem legal para nós. Irmãos, o nome grego é católicos. Católicos em grego, traduzido em português católico, é universal. É pertencente ao grupo todo. A ideia da palavra católicos. Isso, a todo o grupo. Quem é que criou a igreja? A igreja cristã. Jesus. E essa igreja deveria ficar só em Jerusalém, ou em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra? Então seria uma igreja de abrangência mundial, universal. Então, irmãos, e a igreja é santa ou não é santa? Então, queridos irmãos, essa expressão do credo apostólico, creio na Santa Igreja Católica, pode ser rezada, orada por qualquer batista do sétimo dia, por qualquer salvo em Cristo, porque nós pertencemos à Igreja Católica, à Igreja Cristã Universal. Nós não pertencemos à Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui está o ponto: a distinção teológica. Os pais da igreja que falam em Igreja Católica, Santa Igreja Católica, eles estão falando da igreja fundada por Cristo, de dimensão universal. Não existia a Igreja Católica Apostólica Romana quando os pais da igreja, quando Inácio de Antioquia escreveu, quando Tertuliano escreveu, quando São Clemente escreveu. Não existia a Igreja Católica Apostólica Romana. Existia a igreja cristã, em várias partes do mundo conhecido, por isso ela era católica. Acho que o Constantino, como Constantino, veio. Eu vou chegar lá. Então, é isso que eu quero. Mas Constantino é só no quarto século, é 300 e pouco. Quando morreu o último aluno de Jesus? Ano 100. Eu estou falando que do ano 100 até o ano 300 e pouco, a igreja foi dirigida por alunos dos apóstolos, chamados de pais da igreja. É a patrística. Isso, o estudo dos pais da igreja é a patrística ou patrologia. A igreja foi dirigida pelos alunos dos apóstolos, que se empenharam por ter uma igreja universal, vale dizer, católica. Então, até Constantino, os pais da igreja usavam o nome Santa Igreja Católica não para se referir ao Vaticano, para se referir à Igreja de Cristo. Só isso. Eu lembrei agora que eu e o padre estavam tentando ajudar uma moça, né, uma filha, né? E daí ele falou assim: padre, católico apostólico romano. Eu falei: eu sou católico apostólico de Jesus Cristo. Aí ele me abraçou. Ele entendeu, claro, entendeu. Não sou romano, mas sou de Jesus Cristo. Eu universal. Bom, irmãos, até aqui isso está claro? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Porque daí depois eu vou dar um pulo em Constantino. Já do ano 300 em diante. Pastor, antes de prosseguir, eu queria perguntar sobre Paulo. Ele foi preso lá, ficou 2 anos, e desse
Regina? Ou ele ficou um período livre? Eu não sei dizer. A dedução que a gente faz é: sai a sentença condenatória, não se a falar mais em prisão preventiva, muito menos em domiciliar. Então daí é prisão por condenação, daí é prisão mesmo, tá? Porque em casa ele não estava algemado, ele recebia as pessoas, ele pregava, era uma prisão porque ele não pode sair. Olha, é assim, eu cometi qualquer coisa, sei lá o que, e há o perigo de eu fugir do país. A primeira coisa que um juiz sério vai fazer é confiscar o meu passaporte. Se eu sair, eu vou sair fugido, escondido. Porque eu acho que a gente estudou 60 atrás que ele foi preso, ele ficou preso por volta do ano 60, né? E foi em 64, né? A morte dele foi em 68, 68. Então, 2 anos antes do ano 70. Então ele não ficou 8 anos preso direto. Não. Ele ficou 2 anos de prisão domiciliar, 62, mas ficou 6 anos até a condenação dele. Você está querendo saber esses 6 anos? Ele ficou. Ele não ficou, Porque ele ele ficou Não, preso ficou em prisão não sei. É o domiciliar. capítulo diz 2 anos. Tá. O último capítulo diz, ele ficou 2 anos. 2 anos de prisão domiciliar. Se isso foi anos, Aí foi solto, provavelmente, depois voltou. Se isso foi Não sei. 60, que ele foi preso em prisão domiciliar? Ó, na nossa vida. Ele foi martirizado em 68. Mas Não, aqui, ele ó. foi para prisão domiciliar, foi em 60 ou 62? 62, ó. Aí Eu ele não tá- sei, acho que é 62. Paulo em prisão domiciliar em Roma, 62. Daí Lucas escreve o Evangelho de Lucas e Atos também em 62. Paulo é libertado, retorna ao seu ministério e é novamente preso entre 62 e 64. Diz aqui mais ou menos. Tá, mas eu não sei se isso é sustentável. Não, mas ele O que é juridicamente sustentável é: na prisão domiciliar ele podia receber pessoas. Na prisão decorrente da sentença condenatória, aí ele está preso mesmo. Agora, quanto tempo levou para sair, para ser executada a sentença? Aí são 4 anos, né? Hã? Aí são 4 anos, porque se ele foi preso em 62, Certo. em prisão domiciliar, e ficou 2 anos, ele fica até 64. Ele foi martirizado em 68. Então nós temos esse período de 4 anos aqui, que é o que eu queria saber onde é que estava Paulo. Não sei. Ou é isso que a Mary leu, que ele foi libertado, eu acho que isso é uma conjectura. Voltou ao ministério. Sinceramente, eu acho que é uma conjectura. Ou a gente fica com isso. Tão logo saiu a sentença condenatória, até hoje, no nosso país é assim. No mundo é assim. A pessoa está numa penitenciária, está numa penitenciária, está numa delegacia com celas e tal. Quando sai a sentença condenatória, aquele preso vai para a prisão mesmo, tá? Não tem pena de morte aqui no Brasil. Se tivesse, ele ficaria na prisão até sair a data da execução da pena de morte. Mas aqui, nessa ideia que a Mary deu ali, é um pouco estranho, né? Assim, pensando legalmente sobre a área jurídica e tal. Se você pensar que alguém está preso, ainda que em prisão domiciliar, não foi decidido nada a respeito dele. Então, talvez ele não tenha sido registrado, mas ele tem que continuar na prisão domiciliar em outro lugar. Não faz sentido, ele fica 2 anos preso em prisão domiciliar, daí ele é solto, e depois ele recebe a condenação. Pois é, eu acho. Esquisito isso. Eu Isso é desconheço. baseado na história que a minha Bíblia fala que isso é baseado na história de Clemente, que daí lá em Clemente 5:7 diz: talvez o mais antigo conhecido escrito ortodoxo cristão, depois do Novo Testamento, é dito que Paulo pregou até os confins do Ocidente, o que provavelmente indica que o seu desejo de pregar a Espanha havia se cumprido. Veja Romanos 15:24. Isso mostra a libertação do primeiro funcionamento romano. Eusébio, historiador da igreja, escrevendo em 325 depois de Cristo, cita a tradição de que Paulo fora libertado da prisão e deu início ao novo ministério até ser preso. No segundo funcionamento Cita a tradição. no próprio batizado. Entendeu? Não tem. Sim. É algo sem. Não, é que, Não existe. Até a prisão dele
não existem documentos seguros, entendeu? É tradição. Mas o 68 é seguro. Seguro? O de 68 Sim. Martírio de Paulo, de Pedro, 68, sim. Ah, tá. Ah. Acho que precisa de, vamos dizer assim, de coisas auxiliares, que não estão na Bíblia. Mas você não fica tão perdido. Bom, tá 4 anos perdido aí. Que a gente fica Não sei se sem GPS de Paulo. Mas eu não acho que seja, assim, implausível que ele tenha saído da prisão e voltado. Bom, Deus pode fazer. Não, Deus pode, mas só que assim, eu não ousaria afirmar o que eu não posso sustentar, entendeu? Só isso. É o que diz a história. Mas assim, eu acho que a ideia que fica pra gente é assim, em 62 ele foi preso, acabou de perder Uhum. você teve uma licença aí nesse período. Parece 102 foi preso e 68 foi consultado. Noeli, tá satisfeita? É que eu ouvi uma pregação sobre isso, e daí dizendo que Paulo foi preso em Troade, na casa do. Eu esqueci o nome da pessoa lá, que Tá. também era ajudante dele. E daí, quando ele escreve para Timóteo, ele já está na segunda prisão, né? Já está com sentença de morte. A prisão definitiva. E ali no finalzinho do Timóteo, ali, ele pede para que, quando Timóteo fosse visitá-lo, ir rápido antes do inverno, tal, e levar a capa dele que ele tinha deixado na casa lá em Troade, na casa do. Erasto, não. Na casa de Carpo. Carpo. Aham. E ele mandou levar João Marcos, que era Isso, muito aham, ele era muito ruim, tal. Então eu senti que talvez ele tenha sido solto e preso de supetão, não estava com a capa. Porque daí quando o Nero depois voltou em Roma, ele saiu da caça do Paulo, porque ele era o líder da igreja. Bem rapidinho, sobre mudar de ideia. Não é, mas já que a Noeli trouxe o assunto. Bem rapidinho sobre a gente. Mas eu sempre tive esse pensamento, e agora eu estou me permitindo abrir para pensar um pouco mais abrangente. No fim da vida, Paulo reconhece, está implícito, que ele não tinha razão na discussão em que ele proibiu João Marcos de fazer parte da equipe do staff ministerial dele. Tanto que ele pediu para levar o João Marcos de volta. Tá? Então, a humildade de um grande homem de Deus de reconhecer que pode tomar decisões erradas. Eu tenho mais uma pergunta, então, antes de você passar para mim. Quando você fala assim, que os evangélicos, eles têm dor de barriga, né? Usando uma expressão. Essa dor de barriga começa pelos próprios teólogos evangélicos, pela ignorância. Na tua língua, eu sei que você não tem uma resposta exata, orgulho. mas assim, quando você pensa, e se você pensar nos cristãos agora, da nossa atualidade, eu sou ignorante nesse sentido, né? Eu tenho dor de barriga, porque eu aprendi, isso veio lá de trás, ou de onde, eu quero saber onde começa a dor de barriga. Mas sim, para formar essa tradição, a forma, porque assim, se você pensar que eu tenho essa dor de barriga, porque eu não comi remédio, sou ignorante, eu comi alguma coisa assim, mas se você pensar que um teólogo sabe que católico quer dizer universal. Sim, mas o que eu quero dizer assim, eu não faço teologia. Como é que essa informação chega? Como é que eu aprendi isso? Como é que eu aprendi a ter dor de barriga? Então vamos lá. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou começar pela massa de membros para depois chegar nos teólogos, tá? Honestamente, eu acho que a grande massa dos membros de uma igreja evangélica que nunca foram católicos entendem que tudo que vier do Vaticano é coisa do diabo, tá? Tudo que vier de lá. E tem muita coisa boa lá, muitíssimo mais do que a gente imagina, muito mesmo. Então isso é um ponto, é um ponto. Agora vamos falar dos teólogos. Hoje a teologia está mais acadêmica, mais comprometida com a pesquisa, com a investigação
com a ciência. Eu assisti há umas 2 semanas um debate com um pastor que debateu comigo no Vejam Só, o Vailate. O Vailate é doutor em Novo Testamento, doutor em teologia em Novo Testamento, e bem mais novo que eu, como se fosse novo, né? Tá bom, vamos lá. O Vailate deve ter uns 52 anos por aí. E ele debatia com um grande pastor presbiteriano de São Paulo, Granconato. Apologeta, ele pega pastores batistas e torce o pescoço, esse Granconato. Ele não parou em pé na frente do Vailate. Ele falava uma coisa, o Vailate pegava o texto bíblico e lia o texto, e o Granconato também é especialista em Novo Testamento, lia o texto grego. Olha aqui, o texto dele está dizendo isso. O Granconato saía pela tangente. O Granconato saía. Por que eu estou contando isso? Eu estou querendo dizer que, ao mesmo tempo em que a teologia, como ciência, está muito séria nas pesquisas, nas investigações, eu trouxe aqui alguns livrinhos, depois posso mostrar, pesquisas sérias. Ao mesmo tempo, existem pastores que sentem necessidade de defender o seu peixe a qualquer preço, ainda que tenha que sacrificar a verdade. Aí está o erro. Claro. Falando de pastor teólogo? Pastor teólogo. Tem pastor que estudou teologia, mas não se aprofundou? Tem, claro que tem. Mas tem pastor teólogo que sabe, mas tem que defender o seu peixe. Vocês acham, falar só entre nós baixinho aqui, vocês acham que um pastor adventista do 7º dia é um pastor ignorante em teologia? Eu acho que não. Vocês têm que ver o material que eu peguei essa semana. Estou fazendo vídeo sobre o sábado ser selo de Deus ou não. Vocês têm que ver as afirmações. Ele foi meu, Dr. Alberto Ronald Tim, foi meu colega não de turma, foi contemporâneo na Faculdade de Teologia. Só que eu concluí e fui ser pastor. Ele concluiu e foi para os Estados Unidos fazer o doutorado. Ele é doutor em divindade, Dr. Tim. Como é que fala? Divinity Doctor, é o título dele. Pretencioso, né? Doutor em divindades. Vocês têm que ver ele defendendo que o sábado é selo de Deus. Sim, ele tapa o sol com a peneira, ele diz, tá certo que está escrito que é o Espírito Santo, mas quem guarda o sábado é movido pelo Espírito Santo, então é o Espírito Santo e o sábado infringindo os outros. Sim, é conversa para boi dormir, sabe? E o cara é doutor em teologia por Chicago, pela Universidade de Chicago. Então, eu estou tentando dizer que existem padres desonestos, pastores desonestos, rabinos desonestos, enfim, líderes religiosos honestos. E existem aqueles que são honestos. Então, respondendo a pergunta, acho que se criou uma animosidade muito grande contra a Igreja Católica por culpa da Igreja Católica. Eu estava falando para a Mary no almoço, depois do almoço, que eu assisti domingo, já não lembro se foi passado ou retrasado, uma EBD especial da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, uma escola bíblica dominical especial. E aí o pastor da Primeira Igreja Batista do Rio levou esse pastor norte-americano, que já está no Brasil acho que há uns 20 anos. Renato, não, pastor Niterói. Não é em Niterói, do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. O de Niterói agora está o pastor Virgínio. Agora o pastor titular da PIB de Niterói é o que era daqui. E era o João Fonseca da primeira, e agora está Ivan, não sei o sobrenome. Então, mas vamos lá. Ele levou esse norte-americano e o americano deu uma aula. Eu fiquei encantado, eu pensei de pegar aquele vídeo para trazer
para os batistas do sétimo dia, para a gente ver o início dos batistas no Brasil. Como é fantástica a história. Os primeiros que vieram, como é que vieram? Vieram de navio, 40 dias de viagem de Nova York até Salvador, na Bahia. Enfim, existia igreja evangélica no Brasil quando vieram os primeiros batistas em 1870 e não sei quando? Existia. Que evangélica? Presbiteriana. Só. Os presbiterianos eram eruditos, tinham sangue real, então foi aceito presbiterianos, principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro. Tá? E quando vieram os batistas, eles eram perseguidos, igrejas eram incendiadas. Os padres incitavam o povo a fazer isso contra os missionários. É uma história muito interessante mesmo, de ver como foi o início dos batistas no Brasil. Tá, mas por isso que eu falei que a própria Igreja Católica incitou esse ódio. Então, ser crente, eu estou falando de 1800 e pouco, em 1900 e pouco, era um pária. Eu lembro quando os meus pais se converteram, eu tinha 12 anos. Os meus pais se tornaram batistas, nós éramos católicos. Eu lembro na escola, naquele tempo não existia bullying, não existia com esse nome. Mas é óbvio que bullying sempre existiu, né? E eu lembro que nós que éramos não católicos, quando eu fiquei bravo, quando os meus pais se converteram, eu estava me preparando para fazer a primeira comunhão. A primeira comunhão é festa, tem churrasco, tem chopp com os pais, eu estava me preparando, acho que uns 2 ou 3 meses antes de acontecer a primeira comunhão, os meus pais se converteram. Perdi. Os meus irmãos mais velhos fizeram, eu não fiz, eu fiquei bravo. Então, olha só, mas. Mas vamos fazer a primeira comunhão também? Tá bom. Aí, só para vocês terem uma ideia, na escola tinha uma família de macumbeiros na minha escola primária. E os filhos do macumbeiro e os filhos do Eduardo Vargas eram tratados igual, como sendo tudo inimigos de Cristo e da cruz. Eu estou falando dos anos 60, eu nasci em 54. Era assim, imagina em 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Viu, mas eu entendi isso que você está falando, mas aí é uma coisa de disputa mesmo, de confronto. Eu queria voltar a essa ideia que você está passando hoje, de independente do que a Igreja Católica fez, ou quem é quem, o que você escolheu, e isso, a explicação da Igreja Católica só fosse um chumbo trocado. Eu sei, não, eu entendi. Mas digamos assim, o que você está fazendo hoje? Eu não sei, para mim está sendo novidade, porque eu nunca fui atrás disso. Isso não é feito nas igrejas evangélicas. Isso eu queria dizer. Não é feito. Por que isso não é? Porque não é se lá atrás teve rixa, se queimaram igrejas batistas, não é essa a questão, não é a história. É por que o pastor não chega na sua igreja e não faz isso. A minha pergunta é essa. E isso não permite que continue a dor de barriga, sendo que dá para acessar isso com conhecimento. Sabe, porque eu acho que eu fui ignorante. Não rende votos. Por que a gente não constrói mais presídio? Não dá voto. O político não é bom. Mesma coisa com o pastor. Eu estou falando dos teólogos, viu? Eu estou falando dos teólogos honestos. Tá? Porque ninguém quer dar o braço por ser. Pois é, mas aí, tipo, isso, né? mas aí se você pensar que uma nova criatura tem que ter, né, uma relação de honestidade em todos os aspectos. Você acha que todos, nós somos uma igreja ouvimos, eu digo, mas vamos sair uma PIB da vida que tem mais de 16 mil membros, né? Por que isso não é desfeito do conhecimento? Né? Por que deixa, que continua isso? Isso que eu digo. Porque nós aqui não temos obrigação de saber disso, nós estamos sabendo, nós estamos tendo o privilégio de aprofundar. Então, nesse sentido, eu digo, isso aí, para mim, está sendo muito bom hoje, pensar
pensar. Eu já quebrei muita coisa em relação aos preconceitos, né, de igreja católica. Eu estava falando ali do bullying, a gente também sofria aqui no Vitor do Amaral. Nós éramos crentes, né, e a mãe ainda fazia, o pai e a mãe faziam nos uma saia comprida, aí o bullying aumentava mais ainda. Eu estou rindo lembrando das minhas irmãs, elas saíam de casa com a saia comprida, chegavam no centro, dobrava aqui em cima e ficava de mini. Exatamente, fazia isso. Rolava, né? Rolava assim, sabe? Ei, Bernardinho, mas é uma coisa interessante de pensar, que isso não começou com a Igreja Católica. Eu tenho falado para mim que é uma descoberta na faculdade, foi em questão aos judeus também, que eu até estava falando para ele, acho que você vai acabar comentando sobre a questão do sábado, que eu tenho a impressão que criou uma algeriza tão grande entre eles, porque a gente vê isso acontecendo nas cartas de Paulo, essa briga, inclusive quando Paulo vai resistir Pedro na cara, fala lá, né? Porque Pedro ficava de um jeito, quando os judeus não estavam, quando os judeus apareciam, ele ficava de outro jeito. Né? Então, e eu tenho a impressão, ao começar a estudar, que a igreja ficou criando uma rixa tão grande com os judeus, e tão grande, que hoje a gente pergunta assim, gente, mas como é que aconteceu a Segunda Guerra? É um absurdo. E ela vem desse lugar, desse pós-período apostólico aí, que as igrejas, né, separam, o judaísmo é uma coisa, que foi criado o judaísmo, e o judaísmo agora é uma coisa, vamos ficar longe do judaísmo, a gente eles para cá, nós para lá, uma guerra, e assim foi com a Igreja Católica, foi com as religiões africanas, e não se há diálogo entre as pessoas, né, a gente não consegue sentar para dialogar com as diferenças, a gente tem que rebater. Nada de dialogar, rebater, não é assim, sabe, escutar e tentar. Deixa eu pegar essa tua fala, amigo, mas voltar na da Rose sobre por que os pastores honestos não falam isso com clareza para as igrejas. É uma impressão minha, é um achismo meu agora que eu vou dizer agora. Numa jornada, assim, a gente pode interagir, a gente conversa, não está bem claro, pode ser aparteado, apresentado um contraponto, e a gente continua a reflexão. A jornada é ótima para isso. As igrejas que não têm a jornada, esse trabalho é feito pelo pregador. Minha impressão é que isso faria mais mal do que bem. Minha impressão. Em que sentido? Que o pastor está dizendo que ser crente ou ser católico é tudo a mesma coisa. Importante é fazer parte do corpo de Cristo. Numa jornada, dá para separar as coisas, dá para colocar cada coisa no seu lugar. Então, assim, na jornada dá para dizer, irmãos, ser católico não é sinônimo de ser católico romano. Pronto. Numa jornada isso fica bem definido. A minha impressão, é só uma impressão, com todo respeito às igrejas nossas, tá? Eu já passei em cada lugar, mas em cada lugar mesmo, assim, de precariedade mesmo, de capacidade cognitiva, de assimilar as coisas, que eu não sei se uma fala honesta não poderia ser estupidamente deturpada para pior, sinceramente. Então, assim, tem uma porção de coisas de jornada que eu não ouso falar num púlpito, porque no púlpito não vai ficar claro e vai prejudicar mais do que ajudar, na minha opinião. Isso é só uma opinião. Mas eu acho que o ponto alto é a falta de honestidade de alguns que tem que vender o seu peixe a qualquer custo, e a outra, vocês, Igreja Batista do Sétimo Dia Congregacional, é a exceção na criação de jornada teológica. Não, mas a igreja tal não tem esse nome, mas o que se faz é a mesma coisa. Bom, que bom, mas conta-se nos dedos de uma mão as igrejas que fazem isso. As igrejas estão preocupadas
em fazer grandes programas para serem vistas, o pastor sair na entrevista no jornal, na televisão, então, essa igreja tem uma ação social muito relevante, muito isso, muito aquilo, e essa coisa, o credo, ter um credo, olha o Atos 15, os apóstolos em Atos, depois de Atos 2, não, foi antes de Atos 2, eles se reuniram para resolver um problema institucional administrativo. Agora em Atos 15, foi para trabalhar em cima de um credo. Eles sentiram essa necessidade. E quando a gente começa a estudar os pais da igreja, a igreja depois da morte, depois do ano 100, depois da morte do último apóstolo, nós vamos chegar a uma conclusão que eu acho fabulosa. Fabulosa principalmente para nós guardadores do sábado. Eu vou dizer por quê. Parece paradoxal o que eu vou falar agora. Porque agora, a maioria das pessoas que são contra a guarda do sábado citam os pais da igreja. Contra a guarda do sábado. Entendeu? Menos Agostinho, né? Menos Agostinho. Menos Agostinho. Mas vamos lá. Não, Agostinho não vai usar, falar da lei. Diz assim, a graça foi dada para que se cumpra a lei. Isso. Em português dá um trocadilho. A lei foi dada para que a graça pudesse ser cumprida. Não, a lei foi dada para que a graça pudesse ser exigida. E a graça foi dada para que a lei pudesse ser cumprida. É um trocadilho. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu queria dizer o seguinte: os pais da igreja, vocês vão encontrar pais da igreja dizendo para reverenciar, para adorar a Deus no domingo. Pô, tu sabe disso e tu fica exaltando a memória dos pais da igreja? E a minha resposta é sim, eu fico exaltando a memória dos pais da igreja. A preocupação dos pais da igreja não era essa. Esse é o ponto. A preocupação dos pais da igreja não era se o dia do Senhor é o sábado ou é o domingo. Isso não estava em questão no período pós-apostólico. O que estava em questão era: qual é a natureza de Jesus? Jesus era Deus? Jesus era homem? Jesus era meio Deus, meio homem? Mitologia grega lá, né? Semideus. Isso era o que estava em discussão. Estava em discussão, no período dos pais da igreja, se a Escritura é a autorizada palavra de Deus. Então, com relação aos livros do Antigo Testamento, os pais da igreja reforçaram muito porque Jesus e os apóstolos usaram o cânon do Antigo Testamento com os 39 que nós conhecemos. Então essa discussão no período dos pais da igreja ficou superada. Eles batiam o martelo nisso, as escrituras do Antigo Testamento. A outra grande discussão é dos escritos dos apóstolos, dos escritos do Novo Testamento, o que é palavra de Deus e o que é apenas recomendação. Então, eu não sei se foi aqui de manhã, se foi no almoço, eu estou misturando tudo. Alguém me falou, o livro tal, acho que é dele que falou, quase entrou no cano. Foi tu que falou? Foi. Então, assim, houve esforço para incluir no cano das Escrituras o Evangelho segundo Maria Madalena. Houve esforço para entender como sendo palavra de Deus Apocalipse de Pedro. Pastoral de Hermas. Então, assim, eu estou citando alguns. A grande dificuldade é o que é palavra de Deus e o que é escrito de recomendação de uma vida cristã útil. Então, essa era a ocupação dos pais da igreja. E como, eu vou entrar num ponto agora aqui, que era melhor depois do café. Também acho. Porque tem a ver com o descanso no sábado
e os pais da igreja. E esse é um assunto espinhoso, mas tem que ser tratado.